Lei 9.784, de 1999. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Para fins dessa lei, consideram-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Entidade a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Autoridade o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. De novo, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Objetividade no entendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agente ou autoridades. Atuação segundo padrões éticos, de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2 dos direitos dos administrados. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópia de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Capítulo 3 dos deveres do administrado. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Capítulo 4 do início do processo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: órgão ou autoridade administrativa que se dirige, identificação do interessado ou de quem o represente,
domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos, data e assinatura do requerente ou de seu representante. É vedado a administração, a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo 5. Dos interessados. São legitimados como interessados no processo administrativo as pessoas físicas ou jurídicas que indiquem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. As pessoas e as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. São capazes, para fim de processo administrativo, os maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Capítulo 6. Da competência. A competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. A competência é irrenunciável. Capítulo 6. Da competência. A competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Capítulo 6. Da competência. A competência é irrenunciável. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se houver impedimento legal, delegar da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão das circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Não podem ser objeto de delegação: edição de atos de caráter normativo. Agora sim. Capítulo 6. Da competência. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. A competência é irrenunciável, salvo nos casos em que a delegação e a avocação são legalmente admitidas. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, Capítulo 6. Da competência. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo
salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados quando for conveniente em razão das circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Um órgão administrativo e o seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. O disposto neste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Não podem ser objeto de delegação: edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Meio oficial. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva do exercício da atribuição delegada. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade funcional competente em matéria de interesse especial. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Capítulo 7. Dos impedimentos e da suspeição. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A comissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. De novo, a omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. O impedimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. O indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Capítulo 8. Da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade. A autentificação de novo. Capítulo 8. Da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.
Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal e de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiantamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Não existindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização. Capítulo 9. Da comunicação dos atos. O órgão competente perante a qual tramita o processo administrativo determinará a intimação dos interessados. Capítulo 9. Da comunicação dos atos. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou efetivação de diligências. A intimação deverá conter a identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa, a finalidade da intimação, data, hora e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, informação da continuidade do processo independente de seu comparecimento, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal em aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supere sua falta ou irregularidade. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direitos pelo administrado. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Capítulo 10. Da instrução. As atividades de instrução, determinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, regulam-se de ofício, ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meio ilícito. São inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícitos. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestações de terceiro antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura de consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos.
fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas. O comparecimento à consulta pública não confere por si a condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter à administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Antes da tomada de decisão, o juiz da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentadas com a indicação do procedimento adotado. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta lei. Artigo 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. O interessado poderá, na fase instrutória e antes de tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão, e somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para este fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento do prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Os interessados serão intimados de prova ou diligências ordenada, com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deve ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. No caso de parecer obrigatório e vinculante, o processo não tem seguimento até a respectiva apresentação do parecer. Porém, se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo pode ter o seu prosseguimento e ser decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Quando por disposição de ato normativo devem ser previamente obtidas laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente. Quando, por disposição de um ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deve solicitar laudo técnico de um outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente. Encerrada a instrução,
O interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Manifestação no prazo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. O órgão de instrução, que não for competente para emitir a decisão final, elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará a proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Capítulo 11 do dever de decidir. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivado. Capítulo 11A da decisão coordenada. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada. No âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam participação de 3, não é 1, não é 2, são 3. As decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada sempre que for justificável pela relevância da matéria e houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Para os fins dessa lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. A decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. A decisão coordenada obedecerá aos princípios da legalidade, eficiência e transparência, com utilização, sempre que necessário, da simplificação do procedimento e da concentração das instâncias decisórias. Não se aplica à decisão coordenada os processos administrativos de licitação relacionados ao poder sancionador ou que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. De novo, preste atenção. Não se aplica a decisão coordenada nos processos administrativos que tratem de licitação relacionados ao poder sancionador em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Licitação, poder sancionador e autoridades de poderes distintos. Licitação, poder sancionador ou autoridades de poderes distintos. Licitação, poder sancionador, autoridades de poderes distintos. Poderão habilitar-se a participar da decisão coordenada na qualidade de ouvintes, os interessados de que trata o artigo 9º desta lei. A participação na reunião, que poderá incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível da autoridade responsável pela convocação da decisão coordenada. A participação na reunião, que poderá incluir direito à voz, será deferida por decisão irrecorrível. Os participantes da decisão coordenada deverão ser intimados na forma do artigo 26 dessa lei. Cada órgão ou entidade participante é responsável pela elaboração de documento específico sobre o tema atinente à respectiva competência, a fim de subsidiar os trabalhos e integrar o processo de decisão coordenada. O documento previsto deste artigo abordará a questão objeto de decisão coordenada e eventuais precedentes. Eventual dissenso na solução do objeto da decisão coordenada deverá ser manifestado durante as reuniões, de forma fundamentada,
acompanhado das propostas de solução e de alterações necessárias para a resolução da questão. Não poderá ser arguida matéria estranha ao objeto da convocação. Não pode arguir matéria estranha ao objeto da convocação. A conclusão dos trabalhos da decisão coordenada será consolidada em ata, que conterá as seguintes informações: relato sobre os itens da pauta, síntese dos fundamentos aduzidos, síntese das teses pertinentes ao objeto da convocação, registro das orientações, das diretrizes, das soluções ou das propostas de atos governamentais relativos ao objeto da convocação, posicionamento dos participantes para subsidiar futura atuação governamental em matéria idêntica ou similar e decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Até a assinatura da ata poderá ser complementada a fundamentação da decisão da autoridade ou do agente a respeito da matéria de competência do órgão ou da entidade representada. A ata será publicada por extrato no Diário Oficial da União, do qual deverão constar, além do registro referido no inciso 4º, os dados identificadores da decisão coordenada e o órgão e o local em que se encontra a ata em seu inteiro teor para reconhecimento dos interessados. Capítulo 12 da motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direito ou interesse, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais, importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico, que produza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos, colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou do termo escrito. Capítulo 12 da desistência e outros casos de extinção do processo. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem tenha formulado. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo. Se a administração considerar que o interesse público assim o exige. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14. Da anulação, revogação e convalidação. A administração deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo se comprovada a má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, pagos mensalmente, por exemplo, o prazo de decadência conta-se da percepção do primeiro pagamento. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Em decisão na qual se evidencie não acarretar em lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Das decisões administrativas cabe recurso em face das razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. O recurso é dirigido para a autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição do recurso administrativo independe de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. O recurso administrativo tramitará no prazo máximo por 3 instâncias administrativas. Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. O recurso é dirigido à autoridade que proferiu a decisão, e ela, no prazo de 5 dias, deverá reconsiderar ou não e encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria um enunciado da súmula vinculante, cabe à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não o reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem parte do processo, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, os cidadãos e associações, quanto a direitos ou interesses difusos. Presta atenção nos interesses difusos e interesses coletivos. No caso de interesse coletivo, são organizações e associações representativas. No caso de interesses difusos, é o cidadão ou associações.